melhor, sei lá, a prova já vai estar disponível para vocês. Vão ser 10 questões de verdadeiro ou falso. Vou falar sobre a matéria até agora. Nossa, professora, tudo isso? Calma. Vou falar sobre os princípios do direito penal e o início da teoria do crime que nós estamos tratando. Vocês vão fazer com bastante calma. A minha prova não tem problema passar das 3 horas, não tem problema, porque a nossa prova aqui é mais simples do que aquela prova digital que vem da instituição. Meu filho Charles está querendo participar da aula. Filho, olha, gente, tá difícil que dar aula hoje, viu, Charles? Enfim, coisas do home office. E para a aula de hoje, nós vamos continuar de onde nós paramos na última aula, que a gente estava falando de elemento subjetivo do tipo dolo e culpa, não era? Ô filho, deixa eu vir no meu colo. Professora, bom dia. Dia! Professora, eu posso lhe perguntar se é da unidade 1 até a unidade 2.4 a prova? Olha, essa pergunta é muito difícil para mim, porque eu faço o seguinte. O livro digital de vocês, ele está colocado de uma forma que eu acho mais complicada de ensinar. Então, eu estou ensinando vocês, tudo que eu estou ensinando está lá no livro digital, mas eu não estou seguindo aquela sequência, né? Certo. Pode estudar até a página 2, até a seção 2.4, que eu não vou fugir dali. Tá Aliás, certo. eu não dou nada, gente, que eu não tenha falado. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá, muito obrigada, professora. E para mim, o que menos vale é a prova. O que mais vale é o que vocês entenderam durante as aulas. Opa, aí o Charles está toda hora passando aqui, vocês sabem que... Ai, deixa eu tirar aqui. Ele... Aí, lá. Eu vou então voltar onde a gente parou. Nós estávamos falando da teoria do crime. E esse assunto aqui é muito bom, muito legal. Só tem um problema. A gente começa a aprender a teoria do crime quando a gente tem maturidade jurídica zero. Então, a gente não tem maturidade para entender a teoria do crime, né? Eu digo maturidade jurídica. Mas não tem problema, porque aos poucos que a gente vai enchendo nossa caixinha do conhecimento. Vou voltar no ponto base com vocês para a gente retomar. Nós estávamos tratando aqui da teoria do crime e eu representei a teoria do crime para vocês, meu Deus, como esse banquinho aqui. Será que eu consigo projetar? Cliquei, não sei o quê. Ave Maria. O problema é que ele fica voltando. Aqui, era isso que eu queria. Só para a gente voltar no ponto que a gente parou, nós estávamos estudando a teoria do crime. Dentro da teoria do crime, pessoal, nós vamos aprender como dizer que uma conduta realizada na vida pode ser considerada crime. Subiu, graças a Deus. Pode ser considerada como criminosa. Ela vai passar por esses 3 filtros aqui. E a gente está aprendendo esses 3 filtros. E eu gosto de representar esses 3 filtros como um banquinho com 3 pernas. Por quê? Faltando qualquer uma dessas pernas do banco, cai o crime, cai o banco. O conceito de crime não se sustenta. Nós, como advogados criminalistas, nós vamos tentar, de qualquer maneira, dentro do processo, tirar uma dessas pernas do banco aqui. Desculpa, para quê? Porque a gente quer que a pessoa seja absolvida. Então, a gente quer excluir o conceito de crime. Do outro lado, o promotor de justiça, que é quem oferece a ação penal, a denúncia contra o nosso cliente, ele quer manter todas as pernas sustentadas aqui para que essa pessoa seja condenada. Estou representando assim na forma do banquinho para ficar mais fácil. Mas no livro a gente encontra assim, ó. Dessa maneira.
Olha lá as 3 perninhas. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Cada uma delas vão se ramificar em mais 4. E a gente está estudando aqui, ó, a primeira parte. Nós estamos no fato típico, que é a mais longa. Nós já estudamos a conduta, estudamos acho que a gente está aqui no resultado. Vamos começar o resultado. Nexo causal e tipicidade. E aí, a gente vai entender a teoria do crime de uma forma bem simples, garanto para vocês. Dentro da conduta, aqui do fato típico, nós começamos aqui, ainda estamos por aqui, porque essa é a parte mais longa, o resto é bem mais simples. O que nós aprendemos até agora? Nós vimos que a conduta tem que ser humana, a ação na vida real tem que ser humana, que tem que ser uma ação voluntária, ou seja, pela própria vontade. E aí nós vimos que pode ser por uma ação ou omissão. Então, eu quero fazer o crime, eu quero dar o tiro, a facada, levar o patrimônio de alguém, ou eu ajo de forma descuidada. Então, eu vou ter aqui o dolo e a culpa. Foi aqui que nós paramos na aula passada, em dolo e culpa. Vamos retomar aqui desse ponto que a gente parou na semana passada. Dolo e culpa. Vou passar os slides para frente aqui, gente, para a gente chegar lá no ponto. Eu já tinha falado de dolo, mas eu vou retomar para a gente poder... Lembrando para vocês enquanto isso, gente. Não entendeu o que eu quis dizer, fica à vontade, pode me interromper. Professora, nós paramos em dolo alternativo, né? Isso. Legal, obrigada. Nós paramos aqui, ó, em dolo. Falamos aqui do sujeito passivo. Falamos das formas de conduta. E aí eu peço para vocês, gente, se vocês não estiverem entendendo o modo que eu estou falando, me avisem. E outra coisa também, às vezes a internet dá algum problema, eu começo a falar igual um robô. Também me avisem para eu poder tomar uma providência, reiniciar o roteador aqui, dar algum jeito para a gente continuar. E essa parte é importante, tá? Não tenham nenhum tipo de vergonha, nem nada de interromper, porque eu quero que vocês entendam. Então, a gente está aqui entre amigos e a minha intenção é que vocês aprendam, tá? O que mais que eu tenho que te falar? Isso daqui é importante para nós aqui. Vamos lá, então, vamos retomar na aula passada. Na aula que vem, semana que vem é prova, e aí eu quero que vocês me avisem, antes de terminar a aula, me lembrem, para eu fixar alguns pontos para vocês estudarem, alguns pontos importantes, tá bom? Vamos comigo aqui. A conduta, galera, o que é a conduta? Movimento voluntário humano, positivo ou negativo, dirigido a uma finalidade. O que é isso? Eu posso ter uma conduta por ação, eu quero fazer, ou por omissão. Eu deixo de fazer o que a lei manda. Só que, dentro dessa conduta, eu tenho um elemento subjetivo. Esse nome jurídico, elemento subjetivo, significa a vontade do agente. A vontade do agente vai ser importante dentro do direito penal, porque ele vai agir geralmente não, sempre, ou movido pelo dolo, ou movido pela culpa. A gente precisa diferenciar esses dois elementos. O dolo é a vontade de praticar o crime. Fez porque quis. E a culpa? A culpa é o descuido. Ele se descuidou. Então, a lei, ela vai dizer quando a gente está no comportamento descuidado. Sempre, professora, eu tenho que manter sempre vigia, sempre alerta? Não. A lei vai trazer para a gente quais são as formas de displicência, as formas de descuido.
E isso a gente chama de culpa. Na culpa, ele não tinha a intenção de cometer o crime, mas cometeu porque foi descuidado. O dolo, a vontade de praticar o crime, é a regra no sistema penal. Os crimes são construídos no Código Penal sempre, sempre, sempre na forma dolosa. Por exemplo, matar alguém. Eu mato alguém, não está escrito que é dolo ou culpa, só está matar alguém. Então, eu vou entender, como operadora do direito, que esse matar alguém matou por vontade, por dolo. Por quê? Porque não está nada escrito ali sobre dolo. A regra do sistema vai ser, se não tiver nada escrito, é dolo. Por exemplo, matar alguém, doloso, matou porque quis. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, furto, furtou porque quis. Agora, por exceção, quando a lei, por exceção, quando a lei quiser colocar, ela vai dizer assim, que vai punir também na forma culposa. Então, é muito simples, na prática, da gente descobrir quando posso punir alguém de forma culposa. O próprio legislador vai trazer para a gente os artigos que são punidos de forma culposa. Pronto. Que são punidos de forma culposa. Exemplo, o homicídio é punido tanto na forma culposa como na forma dolosa. Está escrito lá no código. Agora, por exemplo, o aborto, crime de aborto, só é punido na forma dolosa. O aborto culposo, né, aquele aborto que tomou um chazinho de não sei o quê, estava com dor de cabeça, tomou um chazinho de não sei o quê e abortou, ela não fez porque ela quis, ela simplesmente não sabia ou não tinha noção de que aquele chá era abortivo. Nesse caso, pessoal, é um aborto culposo. Mas está na lei a punição pelo aborto culposo? Não. Então, nesse caso, a pessoa não é punida. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse início de aula? Pode existir uma conduta culposa para determinado crime, por exemplo, o aborto? Sim. Mas está na lei a punição? Não. Então, nesse caso, a pessoa não é punida. Né? A gente ouviu no ano passado, não foi? Uma história lá de uma blogueira que entrou no navio, tomou alguma coisa, que ela ficou desacordada e foi estuprada. Acho que todo mundo ouviu isso, não foi? E aí saiu na internet para tudo que era lado, não existe estupro culposo e por aí vai. Qual que é a razão de ser disso, né? O que é o estupro? É uma conjunção carnal ou qualquer tipo de ato libidinoso, qualquer coisa que satisfaça a libido da pessoa, sem o consentimento do outro. Como que a gente consente? Quando a gente expressa nosso sim. Se a pessoa está desacordada, como que ela vai expressar que ela quer alguma coisa? Então, qualquer coisa que se faça com uma pessoa desacordada, qualquer ato sexual com uma pessoa que está desacordada, que não pode aceitar, é estupro. Né? É estupro. Então, se ele não sabia que ela estava drogada, ele agiu com culpa. Não é assim? Ele agiu com culpa, se ele não sabia. Porém, lá no Código Penal, não existe a forma culposa do estupro. Só existe a forma dolosa. Então, se houve um estupro culposo, a lei não vai punir, porque tem que estar escrito lá. Conseguiu entender? Não existe porque não está na lei. Se tiver na lei a forma culposa, pune. Exemplo aqui de crimes patrimoniais, né? O único que tem nos crimes patrimoniais, roubo, furto, estelionato, extorsão mediante sequestro, o único culposo que vai ter nesse rol vai ser a receptação, único. O restante somente na forma dolosa.
Ai, professora, mas e se eu levei, por exemplo, o guarda-chuva da pessoa? Guarda-chuva preto, né, galera? Quem nunca levou um guarda-chuva preto errado para casa? Eu agi de forma descuidada e levei o guarda-chuva preto embora. É um furto culposo. Está na lei a punição? Não. Então você não responde pelo crime. Era isso que eu queria chegar com vocês. E aí, na aula passada, eu falei para vocês do dolo, vontade de praticar o crime. Dividimos em dolo direto, que aí tem o dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. Repassando, o dolo de primeiro grau é a direção do crime. Eu quero matar o meu marido, eu vou e pum, atiro. O dolo de segundo grau é o dolo das consequências necessárias. Para matar ele, eu preciso matar mais gente também. Mas, ó, não tô nem aí. Joga uma bomba, matou todo mundo que está em volta, não tem o que fazer. Esse é o dolo de segundo grau. É só uma diferenciação entre um e outro. A punição é a mesma. Aí também falamos sobre o dolo eventual e o dolo alternativo. E aí eu falei para vocês, né, que tem uma diferenciaçãozinha, eu vou retomar lá, né? No dolo eventual, a pessoa assume o risco de produzir o resultado, ela não quer, a princípio, o resultado, mas tanto faz para ela. Falar, ah, não, tudo bem, tanto faz, eu assumo o risco do resultado. Esse é o dolo eventual. E o dolo alternativo vai ser, para ele, o resultado tanto faz. Tanto faz se com o tiro a pessoa morre ou fica paraplégica. Para ele, não importa, ele continua com a conduta criminosa. Na aula passada, nós ensinamos, né? Aí vamos começar a culpa. Acho que aqui eu falei da culpa. Mas vamos voltar aqui, né? Cortando. Ixi, tá cortando, né? O áudio tá ruim, professora. Eu vou ter que reiniciar aqui, tá, gente? Vou reiniciar. Espera só um pouquinho, tá, gente? Não vai embora, não. Tá.
Estava no mundo. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, sim. Vamos ver então, hein? Para que não dê problema. O roteador estava piscando assim. Deve ser falha na internet mesmo, não tem nada a ver com isso. Vou continuar aqui de onde eu parei. Peraí que eu preciso abrir de novo aqui esse. Estamos falando então de crime culposo. Deixa eu ir falando enquanto abre aqui. No crime culposo, pessoal, a pessoa não tem a intenção. Mas era previsível que podia acontecer alguma coisa e simplesmente ela não toma cuidado. Essa falta de cuidado, ela é dividida em 3 modalidades: negligência, imprudência e imperícia. A negligência é um ato de deixar de fazer alguma coisa por displicência, por descuido. Eu sou negligente quando eu não troco o freio do carro, o pneu do carro, eu estou tendo uma conduta negligente. Precisava fazer alguma coisa e não faço. Ótimo. Eu sou imprudente quando eu sou afoita, quando eu ajo de forma sem nenhum tipo de cautela, né? Acelero mais do que eu deveria, ou a criança está brincando com faca e eu não estou nem aí para a criança brincando com faca. Essa aqui é a imprudência. Eu devia ter cuidado. Professora? Ixi, de novo, tá com... Não, acho é o slide, eu acho, não tá na tela. Ah, agora apareceu. Eu estou tentando achar aqui onde eu estava. Isso aqui. Ah, tá bom. Aqui. E eu sou negligente, imprudente e eu sou imperita quando eu deveria saber o que eu estou fazendo e não sei. O perito, quem que é? Perito é o expert. E o imperito? Esse está dizendo não expert. O imperito, então, a gente chama de culpa técnica, porque a pessoa devia saber e não está sabendo o que ela está fazendo, né? E aí a gente dá um exemplo com o carro. A pessoa sabe, tem habilitação para dirigir, mas não sabe dirigir direito. Ela é imperita na direção de veículo automotor, né? Geralmente homem, né? Porque pensa que é o dominador da máquina, né? Por isso que o seguro para homem é mais caro. E a mulher já é mais cuidadosa, não é? Claro que eu sempre puxo o saco. E dentro da culpa, então, eu vou ter essas 3 modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Tenho 3 tipos, então, de culpas diferentes. E a culpa, como eu não tenho a intenção, mas eu agi de forma descuidada, a punição eleita pelo legislador, vai ser menor do que a dolosa. Então, a culpa ela tem que estar prevista na lei, a gente já vai dar uma olhada no código. Ela tem que estar prevista na lei e na hora que a gente for ser processado pela culpa, a denúncia do Ministério Público tem que estar escrita qual a modalidade de culpa que a pessoa cometeu. Daqui a pouco eu vou abrir uma prova da OAB, eu não sei se eu comentei ela com vocês. Lá na prova da OAB, o exame estava falando que era uma imprudência, se eu não me engano, e aí verificou que não era imprudência, que era uma negligência. Então, a gente tinha que apontar na prova que a modalidade de culpa apontada estava errada. Por isso que a gente precisa saber a diferenciação entre uma e outra. Vamos ver o que eu coloquei aqui no slide para não escapar nada aqui do nosso entendimento, tá? Vamos aqui por partes. Então, coloquei aqui o conceito de culpa. Culpa é a quebra do dever geral de cuidado. Os deveres de cuidado são, em regra, culturais, mas também podem ser legais, como, por exemplo, os previstos no Código. Tem que dar seta, não ultrapassar sinal vermelho, tem que
ter um cuidado geral que nós temos na nossa vida, né? Atravessar na faixa, olhar para os dois lados antes de atravessar, por aí vai, né? Não voltar com o ex, o que mais que a gente tem que ter de cuidado na nossa vida, né? Tudo isso são regras culturais e também podem estar previstas na lei. Se a gente age fora disso, pode ser que aconteça alguma coisa. Essas culpas, pessoal, a culpa, ela tem que ser previsível. Porque se for imprevisível, ferrou, né? Não tem como a gente cuidar de uma coisa imprevisível. A culpa tem que ser previsível, tá na cara que aquilo vai acontecer. O código não pode punir a gente por uma coisa imprevisível, tem que ser previsível, né? Aí o que eu coloquei aqui? Partindo da conduta tida como descuidada, o resultado deve ser o desdobramento esperado, previsível. Deixar crianças brincarem com o espeto de churrasco, né? Eu, campeã disso, né? Tá previsível que se eu deixar uma criança brincar com uma faca, ela vai se cortar? Sim. Então, se eu deixo, eu sou guardiã dessa criança, se ela se machucar, eu agi com culpa, porque eu deveria ter tomado cuidado. Agora, se eu estou andando com ela na rua, cai um raio, né? E mata a criança, é previsível que vai cair um raio? Não. Então, aí eu não respondo por culpa. Então, essa é a previsibilidade. No princípio da confiança dentro da culpa, né? É um princípio cultural e vai dizer o seguinte, né? Se eu cumpro com o meu dever, eu espero que a outra pessoa também cumpra. Esse é o princípio da confiança que a gente tem dentro da culpa. Exemplo, né? Se eu estou passando na faixa de pedestre e vamos supor que tenha um semáforo, Tapsirica não sabe falar, semáforo, é isso, né? Eu estou passando na faixa de pedestre, tá verdinho para mim, como diz minha sobrinha, ó o bonequinho verde. O bonequinho verde está para mim. Então, eu tenho a confiança que eu posso passar pela faixa e ninguém vai me atropelar. Esse é o princípio da confiança. Eu imagino que as pessoas vão parar, confio que as pessoas vão parar, né? Esse é o princípio da confiança. Eu nem conheço quem está ali parado, mas eu sei que ele vai cumprir a lei. Na culpa aparece esse tal princípio da confiança. Temos que confiar minimamente no outro que ele vai cumprir o seu dever. Depois, falei da excepcionalidade da culpa, porque lá no código só vai punir alguém por culpa se tiver escrito na lei, senão não pune. E o que está escrito aqui nessa excepcionalidade da culpa? É assim, salvo quando houver previsão expressa, a conduta só é típica se praticada dolosamente. Explico já. Dos crimes contra a vida, apenas o homicídio admite a forma culposa. Nos crimes contra o patrimônio, apenas a receptação. Nos crimes contra a administração pública, somente o peculato se admite forma culposa. Nos crimes contra a honra e dignidade sexual, nenhum crime admite forma culposa. Quando eu falo que um crime, né, que um fato é típico, significa está na lei como punição, como crime. Só existe a culpa se tiver lá escrita na lei. Se não tiver escrito pune a modalidade culposa, não tem punição. Não tem punição a culpa, só vai ter punição o dolo. A culpa, então, ela vai ser de 3 modalidades diferentes. Eu tenho a negligência, a imprudência, a imperícia. Qualquer uma das 3, o crime é culposo. Precisa estar ali em qualquer uma das 3. Aí eu vou colocar aqui, negligência. Eu tenho, então, uma falta de ação cuidadosa. Para ficar fácil para a gente entender, a negligência, ela é sempre anterior à conduta. Qual que é a conduta criminosa aqui? Dirigir com pneu careca. Não sobe nem formiga, nem lagartixa no meu pneu. Estou dirigindo mesmo assim.
Então, antes de dirigir, eu fui negligente, porque eu devia ter trocado o pneu. Então, a negligência, ela vem antes. E aí eu vou lá e dirijo com o pneu careca e causo um acidente, não consigo frear. Eu tive um crime culposo por negligência. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. É a omissão de uma cautela que o caso concreto recomendava. O que recomendava? Que eu trocasse, né? A negligência acontece antes da conduta. Exemplo, a pessoa vai viajar, não revisa os freios do automóvel e causa um acidente. Olha aqui a negligência. A negligência foi antes, devia ter tomado cuidado antes, para quando eu fosse usar o carro, não desse esse problema. A imprudência, ela acontece ao mesmo tempo da conduta. Conduta de dirigir, mas eu dirijo mexendo no celular, que é pior do que dirigir bêbado. Tão ruim, né? Pior, porque os seus reflexos é que você não vê nada mesmo, né? Então, vejam que a conduta de dirigir é concomitante à culpa de imprudência. Estou olhando no celular, estou dirigindo. Ou eu estou acelerando mais do que eu deveria. Eu ali no posto da polícia rodoviária, né? Depois vem uma multa lá. Putz, por que eu acelerei tanto, né? Imprudente, estou sendo imprudente. É uma realização de uma ação perigosa. Dirigir em excesso de velocidade é perigoso, né? O agente faz algo que a cautela não recomenda. A imprudência acontece ao mesmo tempo da conduta, ela é paralela. Exemplo, dirigir em excesso de velocidade. Dirigir com o celular. Depois que eu tomei uma multa de celular, multa às vezes é bom por isso. Ele anda dentro da bolsa, nem mexo mais enquanto eu estiver dirigindo. Perigoso demais, né, gente? E a imperícia? Ó, o IN está negando o que vem depois. Ele não é perito, ele é imperito. Falta de habilidade técnica para o exercício da profissão. Esse é o imperito. A gente vai chamar de culpa profissional. Somente pode ocorrer no exercício da arte, ofício, profissão, que ele está apto a participar. Não possui capacidade técnica, que deveria ter, né? Não tem os conhecimentos básicos. Uma pessoa, por exemplo, dirigindo uma carreta, né? A gente sabe que para carreta tem uma articulação, então precisa de uma categoria especial para dirigir, ele tem que ter a categoria E. Ele não estava apto para dirigir uma carreta. Então, se acontecer um acidente, esse acidente pode ser classificado. Vixe, tá travando. De novo. De Acho que novo. não. Não sei se é só pra mim. Acho que é, porque sua voz tá audível. Mais alguém, gente? Tá. Então tá bom. Então é aqui. Então, para mim você tá normal. Mais alguém, gente? Para mim está ótimo, professora. Bom, então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa você entra e sai de novo, tá? Vamos lá. 3 modalidades de culpa. Vamos para frente aqui. Aí eu mostro no código para você. Dentro da culpa, lembra que lá no dolo, eu falei para vocês que tinha um dolo eventual, dolo alternativo? Aqui a gente vai classificar como culpa inconsciente e culpa consciente. Culpa inconsciente. Esse daqui eu lembro, né, que é aquela pessoa tonta. Tonto, professora? Estava na cara que aquilo ia acontecer, mas ela nem previu. Nem passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer. Eu estou só respondendo uma mensagem. Sabe quando aquela pessoa está errada e ela ainda quer justificar, né? Mas eu estava respondendo a mensagem da minha mãe. Não interessa de quem você estava respondendo a mensagem. Se você está dirigindo, você não pode olhar no celular. Na culpa inconsciente, o agente nem prevê o resultado que podia acontecer. Ele nem faz menção, nem imagina. Puxa, mas eu não imaginava que se eu deixasse essa criança enfiar a chave de fenda na tomada, ia tomar um choque. Nem imaginava. Ela teve ali uma negligência, mas ela nem imaginou que aquilo poderia acontecer. Essa culpa,
inconsciente vai punir de qualquer forma, porque a gente vai verificar, aquilo era previsível para a pessoa comum? Sim. Então, ela devia ter previsto. O que não pode é aquela ser imprevisível, né? Imprevisível, aí não dá. Caiu um raio, veio um tsunami. Não, tem que ser previsível. E a culpa consciente? Culpa consciente, ele previu o resultado, mas ele acha que consegue evitar. Ele acha que ele é o super-homem, né? Ele previu o resultado, mas não. Eu sou... isso acontece muito em acidente de carro, né? Eu sou perito, eu sou piloto de fuga. Se alguém entrar na minha frente, eu consigo desviar. Essa é a culpa consciente. E aí, o que pega na hora da gente defender alguém vai ser a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. O dolo eventual, a pessoa prevê o resultado e não liga para a consequência, tanto faz. Na culpa consciente, a pessoa prevê o resultado, mas acredita que pode evitar. Diferença aqui, já vou chegar ali, eu fiz um quadrinho. Só para terminar aqui, concorrência e compensação de culpas, né? O direito penal brasileiro não admite compensação de culpas, de modo que o sujeito responderá ainda assim pelo resultado, independente de eventual parcela de culpa. O que significa isso? Ao contrário do direito civil, no direito penal não tem cada um com seu prejuízo, né? Por exemplo, bateu um carro no direito civil, os dois estavam errados, os dois tiveram prejuízos, pode compensar a culpa. Você fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu prejuízo. No direito penal, não. Se tiver aqui, né, um crime culposo e a culpa partiu dos dois lados, os dois se acidentaram e os dois tiveram uma lesão, os dois vão responder pelo crime do outro. Não tem compensação, cada um com seu prejuízo. Era isso que eu queria dizer aqui para vocês. E o som, gente, tá bom? Continua. A nossa colega que falou que estava ruim, agora tá ouvindo? Não, agora eu tô sim. Oh, beleza. Ontem, gente, à noite, eu estava dando aula, eu tive que ir lá para a sala, dei aula lá no chão da sala e falei, igual a mãe da cobra. Depois eu fiquei com dor nas costas, né, que já passei dos 15 anos. Falei, nossa senhora, dei aula aqui toda torta no chão, porque eu fiquei bem pertinho do roteador. Mas eu passei cabo aqui, então não era para estar assim. Mas, né, gente, imprevisível. Vamos então para essa diferença aqui. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que a gente está assistindo a televisão, aqueles programas da tarde, né? Que sai sangue da televisão. E aí a gente vê que dois playboyzinhos com o carro que eles não pagam o pneu, né? Que quando a gente fica adulto, a gente vai comprar o carro. A primeira coisa que a gente olha quando a gente paga as nossas próprias contas é o pneu, né? Você fala, ixi, esse pneu é caro para trocar, né? Mas quando a gente é mais novo, quer dirigir com o braço para fora, a gente não está nem aí para o pneu do carro, né? Vamos pensar aquela pessoa que alguém comprou para ele não está nem aí, e ele vai pegar o carro para quê? Para fazer racha, para disputar corrida, não está nem aí para nada, né? Essa pessoa que está lá no racha, imagina, dois meninos, acabaram de fazer 18 anos, cada um com seu Porsche. E eles estão ali, um encosta do lado do outro, aí começa a acelerar, daqui a pouco dá a largada, os dois saem correndo numa rua, né? uma rua retinha, comum, né? E aí, alguém atravessa a rua. Vamos pensar na praia, né? Que é aquela retona. E aí tem um turista, né? Acabou de sair do mar, vou atravessar. Eis que os dois estão vindo ali na disputa ali do racha. Pum! Bateu, matou o turista. Desculpa.
o que a gente tem que analisar aqui? A gente tem que analisar dolo e culpa. A televisão vai dizer o que para a gente? Se é racha, né, disputa de velocidade proibida, automaticamente, o que a televisão diz? É doloso, dolo eventual. Só que a gente aqui, depois dessa explicação, a gente precisa refletir. E agora o nosso conhecimento é científico, né? Não é mais senso comum. A gente está aprendendo como a lei diz. Então, a gente precisa analisar qual foi a vontade da pessoa. Ele estava ali dirigindo no tudo ou nada para disputar uma corrida. Preciso saber ali, será que ele assumiu os riscos de matar? Ou será que ele acreditou que ele conseguiria evitar? Então, ele está dirigindo e ele olha ali aquele turista e fala, eu vou continuar acelerando, eu vou ganhar a competição do racha. Não interessa se eu matar ou não. Né? Foda-se o resultado. Nesse caso, eu vou ter o dolo eventual. Acho que eu falei para vocês já, né, que o dolo eventual é o foda-se. E a culpa consciente? A culpa consciente é aquela pessoa que está dirigindo e fala assim, o turista está ali, vai atravessar a rua, mas eu consigo desviar. Não vai acontecer nada com ele, porque eu sou perito, né? Eu dirijo muito bem, sou maravilhoso, meu carro é potente, eu consigo desviar. E aí ele não consegue desviar. O que acontece? Pum, fudeu. O professor está falando palavrão. Mas o jeito mais fácil da gente lembrar do dolo eventual e da culpa consciente é assim, né? Qual foi a reação dele? Ou, o que aconteceu? Então, a gente não pode analisar um racha, por exemplo, e já bater e dizer assim, dolo eventual. Porque a gente precisa entender na dinâmica dos fatos se aquela pessoa não estava nem aí ou se ela achava que ela conseguiria evitar. Como, professora, a gente analisa isso? Somente o caso concreto vai dizer, caso a caso. Claro que tem gente que não está nem aí para a vida do outro. Claro que tem gente que acha que o ego dele, né, a disputa dele vale muito mais do que a vida de uma pessoa. Se esse for provado no processo, dolo eventual. Agora, partindo do princípio que a vontade dele era disputar a corrida e não matar, culpa consciente. Qual que é a diferença disso na prática, professora? O dolo eventual, eu vou punir ele lá pelo Código Penal. Ele vai para o júri, ele vai ser condenado e vai ter uma pena de 12 a 30 anos. E a culpa consciente? A culpa consciente ele vai responder pelo Código de Trânsito, 306, se eu não me engano, e a pena vai de 2 a 6 anos, se eu não me lembro, né? Se eu me lembro bem. Então, olha a diferença. No dolo eventual, 12 a 30 anos. Na culpa consciente, de 2 a 6. Olha como é bem menor. Qual que é a chave do castelo para a gente entender? Qual era a vontade do agente? Se o agente agiu com vontade, eu vou matar, mas tanto faz se eu matar, importante é eu ganhar a corrida. Eu estou no dolo. A vida daquela pessoa valia menos do que a disputa. Agora, se ele pensar, eu não vou matar, eu consigo desviar, culpa consciente. Então, foda-se, fudeu. Desculpa o palavrão, pessoal. Mas é para a gente lembrar. Toca o coração de vocês, então vocês vão lembrar. Aceita o tisco. Eu quis dizer risco ali, tá? Aceita o risco de praticar o resultado. E no outro acha que pode evitar. Na UAB caiu assim, o texto, caiu assim. O rapaz, ele era piloto, ele era, como é o nome daquele? Instrutor de autoescola, e ele estava descendo para a praia. A namorada do lado falava assim, amor, olha que tá vindo um vento grande na serra, olha o tanto de areia que tá cobrindo
a pista. Ele, não, minha filha, eu sou instrutor de autoescola, não vai acontecer nada, eu sou perito nisso, né? Eu sou perito nisso. A OAB estava dando todas as dicas. E aí veio um nevoeiro e ele, pum, bateu e matou uma pessoa. E aí eles queriam que a gente dissesse se era dolo eventual ou se era culpa consciente. Aí a gente analisa. Ele, por se achar o grande perito, o grande maravilhoso ali, que não ia acontecer nada, que ele poderia dirigir do jeito que ele sempre dirige, sem cautela, ele queria matar alguém ou assumir o risco? Não, ele estava dirigindo achando que ele ia conseguir impedir resultado, mas não conseguiu. Então, nesse caso, o gabarito era culpa consciente, culpa consciente. Então, guardem isso. Sempre que trouxer lá acho que eu consigo evitar, é culpa. Sempre que aparecer tanto faz, não estou nem aí, dolo eventual. A princípio, a gente não consegue dizer, então, que uma disputa de racha é dolo eventual. Tudo vai depender das provas dentro do processo. Então, não sejam afoitos e concordem com o Datena, com o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende já foi, né? Com Luciana Gimenez e por aí vai esse povo que fica falando lá na televisão e não tem nenhuma preocupação com a técnica jurídica. E nem precisa, né? O pessoal quer audiência, quer vender propaganda. E se vier com esse papo lá de dolo eventual e culpa consciente, ninguém assiste. Só quem gosta do direito que vai assistir, né? É exceção da população. Vamos passar aqui para o próximo. Eu já vou para o código para mostrar para vocês. Por último, eu vou ter o tal do préter dolo. O nome, pessoal, feio desse jeito, vai ajudar a gente a lembrar o que é isso. Préter, de pretérito, passado. E dolo, de vontade livre e consciente de praticar o crime. Então, juntando esses dois, eu tenho dolo no passado. Dolo no passado, e aí eu acrescento culpa no presente. Dolo no passado, culpa no presente. O préter-dolo, então, vai ser aquela situação que o crime começou doloso e terminou culposo. Eu começo doloso, termino culposo. Meu marido vem do lado da panela, estou fazendo comida. Olha que coisa linda, como sou uma pessoa romântica. Fazendo comida, e toda hora ele vem e belisca, pega um bacon. Pega o outro. Na terceira vez que ele pega o bacon, eu empurro ele. No que eu empurro ele, eu fiz aqui um ato voluntário, doloso, queria empurrar. Podia ser uma via de fato, uma lesão corporal, né? Tamanho do tapa que eu dou, ficar roxo, empurro. No que eu empurro ele, minha intenção era afastar, machucando. Ele cai, e no que ele cai, tem uma pedra. Ele cai em cima da pedra de mármore, tinha lá vamos pensar que eu tinha uma mesinha com uns negocinhos bem bonitinhos de mármore ali. Ele cai, ele bate a cabeça no mármore e a cabeça dele abre. Morreu. E aí? Homicídio, né? Pensa bem. Empurrei, ele caiu. Se eu não tivesse empurrado, ele não teria caído e a cabeça dele explodido no chão. O que vai acontecer comigo, pessoal? Eu tive dolo no início e culpa no final. Eu não imaginava que aquele empurrão que eu ia dar nele ia fazer com que ele morresse. Então, eu tive dolo no começo e culpa no final. Isso é préter dolo. Olha lá, artigo 19 do Código. Trata-se de um único crime composto simultaneamente por dolo e culpa na conduta, dolo e culpa, dolo na conduta e culpa no resultado. Quando eu tenho uma lesão corporal seguida de morte, eu tenho préter dolo. Eu queria matar? Não, eu queria lesionar, mas acabou que a pessoa morreu. A punição do préter dolo, ela vai ficar ali no meio, entre o dolo e a culpa. Ela não vai ser tão grande quanto o dolo e também não vai ser pequena como a culpa. Começou doloso,
determinou culposo. Conseguiram entender? Eu vou dar exemplos para vocês no código. Aí eu coloquei artigo 129, parágrafo 3º, lesão seguida de morte. Antes de ir para a parte do resultado, eu vou mostrar para vocês no código como que a gente consegue identificar esses tipos penais para a gente não esquecer. Deixa eu compartilhar a tela. E aí vamos ver aqui alguns tipos penais dolosos, alguns tipos penais culposos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como que eu procuro o código aqui? Eu venho aqui e coloco o código. Aí eu tenho o mais atualizadinho de todos. Clico. Vai aparecer Código Penal Planalto, né? Aí vamos lá para a gente identificar os crimes. O Código Penal, gente, ele é dividido em duas partes. Parte geral, que é do artigo 1º até o 120, e parte especial, do 121 para frente. Os crimes vão estar descritos a partir do artigo 121, que é a parte especial. Então, vamos pegar aqui o homicídio, vamos dar uma olhadinha aqui nele, né, nesse tipo penal. Olha lá, eu tenho homicídio simples, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Está dizendo alguma coisa aqui, se é doloso, se é culposo? Não, professor. Então, ele é doloso. Vamos continuar aqui, ó. Vou mostrar para vocês quando está escrito que é culposo. Aqui. Se o homicídio é culposo, olha lá, detenção de 1 a 3 anos. O código vai mostrar para a gente a culpa. Olha a diferença. De 1 a 3, lá em cima era de 6 a 20. Olha como a pena é menorzinha. Pode falar. Professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Para eu comprar esse livro para ver esses código penal, eu tenho que comprar do 120 ao 300? Não. Quando você tem o vade-mecum, que é o venha comigo em latim, você já compra o Código Penal, ele já vem inteiro. Ele já vem do artigo 1º até o final, até o 300 e pouco. Que seria esse de 2021, né? Isso. Mas, gente, como vocês estão estudando em casa, não tem necessidade de comprar agora. Vocês podem consultar do jeito que eu estou consultando aqui. Mas, se quiser comprar, pode comprar. Compra o vade-mecum. Tá bom, professora, Tá? muito obrigada. Só toma Viu? cuidado para não ser desatualizado, tá? Que às vezes a gente compra desatualizado e paga o mesmo preço do atualizado. Tá bom, muito Tá? obrigada. Imagina. Deixa eu até mostrar, eu tenho uma aqui. Eu acho que eu tô com efeito de tela aqui. Ó, vade-mecum. Tá desatualizado o meu, porque ele é de 2019. Só que, gente, eu não uso vade-mecum de papel, porque eu sempre vou olhar lá no site do Planalto. Vocês quiserem ter, pode ter. Estudante de direito, geralmente a gente faz prova, né, na faculdade e tal. Mas por enquanto que a gente não está indo para a faculdade, vocês podem acessar ele pela internet, tá? Todas as leis. É só colocar Planalto na frente. Alguém levantou a mão aqui, eu só vi porque eu vim aqui. Rosélia. Será que foi ela que perguntou agora, do vade-mecum? Eu já perguntei, professora, obrigada. Fui eu. Então, vamos continuar aqui. Olha um outro tipo de crime. Vamos ver aqui o préter-dolo. Mais um préter-dolo, peraí. Vamos identificar aqui, ó. Artigo 122. Induzir e instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, ou prestar auxílio material para que o faça. Ó, essa conduta aqui é dolosa, porque não está escrito nada de dolo. Não tem modalidade culposa aqui nesse artigo. Então,
Mesmo se a pessoa por culpa fizer isso, ela não responde. Infanticídio, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Não tem modalidade culposa, né? Então, matei porque eu dormi em cima da criança. O infanticídio aqui não tem a modalidade culposa. Lesão corporal. Vou mostrar para vocês o pré-ter-dolo aqui. Cadê? Culposa, ó. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, detenção de 2 anos. Olha como a culpa sempre vai aparecer para nós aqui. Não inventem crime culposo sem ter lido no código. Olha aqui a lesão seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, se o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, é o dolo eventual, lembra? Mas da lesão corporal dolosa resultou a morte, mas ele não queria a morte, ele queria a lesão, olha a pena como diminui. 4 a 12. No homicídio é 6 a 20. Teve morte do mesmo jeito. Mas aqui é 4 a 12. Por quê? Porque aqui é o pré-ter-dolo. Começou doloso, terminou culposo. Esse crime aqui é uma lesão corporal que terminou mal. Dão um soco na balada na pessoa, a pessoa cai e quebra a cabeça. Toda a pessoa quebra a cabeça aqui, né? A lesão vai ser pré-ter-dolosa. A dolo na conduta, culpa no resultado. Resultado é alteração do mundo. A pessoa morreu, o mundo alterou aqui. Então, nesse caso, eu tenho um pré-ter-dolo. Pessoal, conseguiram entender o que é dolo, o que é culpa e o que é pré-ter-dolo? Essa é a hora. Querem que eu dê mais exemplos? Preciso que vocês me falem aí. Sem medo da professora, tá? Que eu não xingo. Xingo sim, mas em aula, né? O aluninho tá batendo papo, tá com o juiz, pagador. Professora, no caso que se eu for dar um psicotrópico para um paciente e o paciente morrer porque ele teve alergia, eu dei mais do que a quantidade certa, eu fiz sem a vontade de fazer, não é isso? Peraí. Eu fiz sem a intenção. Você deu um psicotrópico para o paciente, você sendo enfermeira. Sim. Ministrou. Tinha lá a quantidade que você tinha que ministrar. Certo. Você seguiu essa quantidade? Eu segui a quantidade, porém o cara era alérgico. Você não responde por culpa nem por dolo, porque você seguiu a prescrição do médico. Só se eu desse mais do que a quantidade certa. Você não seguiu a prescrição, você foi negligente. Vamos supor lá, né? Eu não entendo nada de prescrição, mas vamos pensar aqui. Na hora, você não, só cliente. Vamos pensar no outro, que senão atrai para nós. Você está lá, tem lá a prescrição. O seu cliente está lá com a prescrição, mas ele fala assim: não, eu sei de olho. Vai lá e pum. Não seguiu o que estava escrito e ministrou errado. Ou ministrou a mais ou a menos, porque achou que o médico tinha prescrito menos. E aí a pessoa morre. Nesse caso, eu tenho uma imperícia. Sim. Né? Você devia saber o que está fazendo, né? A sua cliente enfermeira devia saber a quantidade certinha para ministrar, mas ela não levou em consideração a capacidade técnica que ela tem e fez de qualquer jeito, né? Nesse caso, é uma imperícia, é um crime culposo. Agora, se ela fez porque ela queria que o paciente morresse, aí é dolo. Sim. Obrigada, professora. Mais alguém, galera? Posso partir professora? Para o tema? Pode falar. Tá, eu vi na TV que é uma mulher, é uma enfermeira.
ela estava vacinando o povo, né, da Covid. Só que aí tava na cara que ela não quis vacinar, né, quis ficar com a dose. Só que aí ela falou: "Ai, desculpa, eu não vi". Então isso é culpa Não, 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 não. Ali, a gente sempre tem que buscar qual que é a intenção da pessoa. Pelo que a gente viu ali na televisão, o que leva a crer? Que ela queria, de certo, ficar com essa dose. Então, ela sabia o que ela está fazendo, ela estava ministrando um nada ali, não é? Ela estava induzindo o paciente em erro. Achou que o paciente, ou que o paciente não ia perceber. Então, ali pode ser enquadrado como um estelionato. E também o furto da dose, se ela for servidora pública, é um peculato. Então, ela pode ter várias incriminações por aquela conduta. Diferente se ela, em vez de aplicar a dose do soro, do Covid, ela aplica uma outra dose. Ela errou na hora de fazer, né? Ela devia saber a diferença de um e de outro e não sabia. Aí eu tenho uma culpa pela imperícia. Mas se ela queria pegar a dose para ela, aí eu tenho um dolo. Aí, dolo, o que tem atrás disso, né? Eu tenho ali uma situação de vontade de não aplicar. Então, aqui não vai ser culpa, não. Culpa a pessoa está na melhor das intenções ali, mas ela erra na hora de fazer. Ou aquela outra lá que eu não engoli a história até agora, né? Dos empresários lá de Minas, que diz que a enfermeira conseguia dose, e parece que a dose que ela aplicou no povo lá, pagou R$ 600, era de nada, né? Nesse caso, eu tenho um flagrante de um estelionato ali, né? Ela induziu todo mundo a erro. E no estelionato, geralmente, é uma via de mão dupla. A pessoa que é vítima, geralmente, ela cria uma vantagem. E a pessoa que pratica aproveita dessa ganância para fazer. Nesse caso aqui, sempre a gente tem que olhar a intenção do agente. Ela não tinha intenção, ela só agiu de forma descuidada, culpa. Agora, se ela queria pegar a vacina para ela, doloso. Vocês entenderam essa diferença? Entendi, obrigada. Vamos agora para o resultado, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Essa matéria não é fácil de entender assim à primeira vista. Deixa eu voltar então para o slide. Essa aqui é um pouco mais simples. Crimes quanto ao resultado. Eu nem vou colocar no slide grandão, porque senão fica demorando muito. E aqui eu vou, depois que eu terminar, eu vou parar para mostrar uma prova da OAB, para ver se vocês conseguirem entender e ver como isso cai na OAB. Olha só. Diz o crime, está no artigo 14. O que é um crime consumado? Vamos ler aqui comigo. Ó, diz o crime, eu recortei e colei o artigo 14 aqui para gente. Crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O que é elemento de definição legal? Tudo que está escrito no artigo. Por exemplo, matar, tirar a vida de alguém. Alguém é um homem, uma pessoa. Matar alguém. Os elementos foram cumpridos? Tirei a morte de uma pessoa? Sim. Então, o homicídio foi consumado. Furto. Subtrair para mim ou para outrem coisa alheia móvel. Eu subtraí, tirei da posse da pessoa algo que não é meu? Sim, consumei o crime. Então, consumar o crime significa tudo que está ali na lei dizendo que é proibido, eu fiz. Mas vem aquela pergunta: e se por algum motivo o crime para no meio? Seja porque eu desisti, né? Bateu a consciência, pesou, né? Ou seja porque alguém me impediu. O crime de alguma forma não se consumou. Aqui que a cobra torce o rabo. Por quê? Leigamente, nós vamos achar que todo crime que não se consuma, que não chega ao final, é um crime tentado. Vamos ver o que é tentativa? O que é crime tentado? Quando? Está no inciso 2º do artigo 14.
iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime tentado, pessoal, é somente quando eu quero cometer o crime, mas alguma coisa externa me impede. Eu quero cometer, mas alguma coisa impede. Eu não desisti. Alguém ou algo aconteceu para que eu parasse. Por exemplo, polícia chegou. Alguém chegou na casa, tive que sair correndo. Alguém me segurou. Vejam, isso é tentativa, porque circunstâncias alheias à minha vontade. Eu não desisti, eu queria matar, eu queria roubar, eu queria furtar, eu queria sequestrar, mas alguma coisa externa me impediu. Olha lá, como que é a punição nesse caso? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, presta atenção. A tentativa, a punição da tentativa, eu vou pegar o crime consumado e vou diminuir essa pena. Qual que é essa diminuição? Quanto mais perto eu cheguei do resultado, menos diminui. Quanto mais perto eu cheguei do resultado, menos diminui. Exemplo. Eu, Marisa, estou bela e feliz num dia de domingo, né, assistindo minha televisão. Vendo Netflix, vocês viram que saiu uma série legal, eu vi, adoro essas séries de espírito, coisa macabra. E aí tava lá o caso de uma casa amaldiçoada e tal, e eu lá assisti. Eis que chega o meu marido, senta lá do meu lado e começa a comer aquela bolacha creme cracker. E começa a sujar tudo, parece um passarinho comendo, sabe? Jogando tudo para cima. O que eu faço, né? Pego atrás da minha almofada uma faca guinso. Quem conhece faca guinso? É aquela faca que vende no Polishop, vendia, né? Que ela corta o tomate, corta cano de ferro, corta tudo. E aí eu pego a minha faca guinso e, ó, furo a perna do meu marido. Na hora de puxar, né, para pegar a femoral e matar ele, o que acontece? Ele consegue me impedir. Ele é forte, segura meu braço. Pensa na luta corporal, galera. Pensa nessa situação terrível. Ele puxa meu braço e gritando, e o sangue voando mais de 1 metro, e ele segurando meu braço, e eu querendo matar. O crime não se consumou por circunstância alheia à minha vontade, já que se ele não tivesse me segurado, né, se eu tivesse arrumado um marido mais fraco, ou se ele tivesse dormido, impossibilitado de reagir, eu conseguiria matar, concorda? Então, isso é uma tentativa. A circunstância alheia à minha vontade me impediu, olha que falta de sorte. Então, eu vou responder pelo homicídio com uma diminuição de pena, porque não chegou a matar. Qual vai ser essa diminuição? Depende do quanto eu cheguei perto da morte. Ele foi para o hospital, conseguiu ligar para o resgate, ficou 3 dias em coma, mas conseguiu sobreviver, né? Meu maridinho lindo. E aí? Minha pena vai ser lá, ó, quase a pena completa, porque eu cheguei muito perto da morte. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Eu, Marisa, ele tá lá comendo a bolacha creme cracker. E aí começa a sujar tudo. Aí eu só olho para a cara dele assim, e ele já sabe que eu quero matar ele. Vou pegar a faca. Aí ele fala assim, amor, onde tá o aspirador? Aí eu já acalmo o coração. Falo, o aspirador tá no armário. Então, ó, eu ia pegar e desistir de matar. Na desistência, pessoal, veja, ninguém me impediu, foi um ato voluntário, foi um ato que eu mesma parei ali a execução do crime. Nesse caso, a desistência, ninguém me impediu, veio de mim. Eu vou responder pelos atos praticados. Os atos praticados, ou seja, vamos pensar que eu peguei a faca e mostrei para ele. Aí ele falou, onde está o aspirador?
Ela está no armário. Aí ele foi buscar. Eu posso responder por tentativa de homicídio? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu desisti. Ele foi lá buscar, né? Ele também colaborou, né? Foi buscar o aspirador, eu não matei. Nesse caso, o artigo 15 vai dizer: a pessoa que desiste só responde pelos atos praticados. Eu só responderei nesse caso pela ameaça. Se eu tivesse pelo menos dado uma riscadinha com a faca, podia ser uma lesão corporal, mas eu não vou responder pela tentativa. Eu vou responder pela ameaça, né? Já que foi o único crime que eu cometi. Deixa eu mostrar o artigo 15 para ficar mais fácil. Cadê eu? É eu aqui. Vamos voltar aqui, ó. Artigo 15. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Vocês estão visualizando aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, olha o exemplo. Peguei a faca, mostrei para ele, só ameacei. Eu desisti de matar. Eu queria matar, mas eu falei, não, não vou matar. Desisti. Só vou responder pelo ato praticado. Isso significa, não vou responder por tentativa, eu vou responder por ameaça. A OAB perguntou assim uma vez. A pessoa vai, ela planeja roubar um supermercado. E aí ela compra um punhal, compra uma sacola, compra as coisas para ele praticar o crime, vai? Eu não lembro o que ele comprou. E ele chega no caixa para fazer o roubo. Aí ele aguarda, né, a hora dele passar no caixa, a hora que ele passa no caixa, ele vê que a pessoa que estava atendendo no caixa era deficiente físico. Aí ele pensa assim com ele, né, poxa, eu tô aqui inteiro, tô bem, tô com minha saúde do corpo completa e tal, e tô querendo roubar. E a pessoa que tem uma deficiência, está trabalhando, se sente mal por isso, né? E desiste, vai embora, né? Paga lá no caixa as coisas que comprou e vai embora. Aí a OAB perguntou se era uma tentativa de roubo, né? E a resposta era não, né? A resposta era não, porque ele desistiu. Não foi ninguém quem impediu ele mesmo que desistiu. Nesse caso, ele só responde pelos atos praticados, se é que ele praticou algum. Nesse caso, ele não tinha praticado nenhum. Então, presta atenção. E aqui, ó, na primeira parte aqui, nós vamos chamar de desistência voluntária. Na segunda parte, impede que o resultado se produza, nós vamos chamar de arrependimento eficaz. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz têm o mesmo efeito. A pessoa só responde pelo que ela praticou. Mas no arrependimento eficaz, eu tenho um plus. Eu tenho uma ação salvadora. Eu impeço que o resultado se produza. Quando eu tenho uma ação salvadora, eu tenho um arrependimento eficaz. Eu lembro da ação salvadora por causa do A de arrependimento. Olha lá. A arrependimento, a ação salvadora. Vou dar um exemplo aqui, né? Novamente, eu estou sentada no sofá, meu marido senta do lado, pega a bolacha creme cracker, começa a comer, começa a sujar tudo, dá um chute, cai a taça de vinho no chão, o tapete que eu tenho branco. Nossa, tapete branco é cruel. Tapete branco, cai o vinho. O que eu faço? Pego a minha faca, né? Vou fazer o quê? Vou brigar? Não, resolve de outro jeito. Pega a faca, vai na perna dele e rasgo. Aí ele começa a gritar desesperado, você é louca, o que você fez e tal. Aí eu falo, calma. Pego ele, ponho nas costas, levo para o hospital. Chega no hospital, ele é socorrido, o médico costura ele, né? E ele sobrevive. Olha só como eu sou boazinha. Eu não tive uma ação salvadora, gente? Eu não salvei ele de morrer? Sim. Então, ó, impeço que o resultado se produza. Eu voluntariamente desisti do crime
e peço que o resultado se produza. Teve tentativa aqui? Não. Tentativa eu preciso de alguém fazendo eu parar. E aqui fui eu que parei, porque eu quis. E ainda salvei o infeliz. Ó, então, eu só vou responder pelos atos praticados. Vamos pensar que, graças àquele corte, né, ele teve um risco de morrer. Eu vou responder por uma lesão corporal grave. Lá no artigo 129, parágrafo 1º. A pena vai ser, acho que, de 1 a 5 anos, se eu não me engano. Aí eu vou responder por esse crime. Eu não vou responder por tentativa de homicídio. Onde que está, então, aqui a dica? O dolo. O dolo de matar se transformou. Quando o dolo de matar permanece, ou o dolo de praticar qualquer crime permanece, mas alguém me impede, é tentativa. Quando o dolo se modifica porque eu desisto, aí eu vou ter ou desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A tentativa é pior, porque na tentativa eu respondo pelo crime com uma diminuição. Respondo pelo crime mais grave com uma diminuição. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu não vou responder pelo crime com a diminuição. Eu vou responder só pelo que eu pratiquei, que foi aqui o lesão corporal ou ameaça, enfim. Eu vou responder só pelo ato praticado. Vamos dar uma olhada lá na prova da OAB, a última prova que teve, que vocês vão ver que teve uma coisa bem parecida, eu quero ver se vocês identificam. Antes disso, deixa eu só tratar o artigo 16, o arrependimento posterior. Olha só. Nos crimes cometidos, aqui eu tenho alguns requisitos, né? Sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Aqui, eu preciso que seja um crime cometido sem violência ou grave ameaça e a pessoa se arrependa depois da consumação. O crime já foi consumado, mas depois a pessoa se arrepende. Antes da condenação, ó, está escrito aqui, que ele tem que se arrepender nesse ato aqui, recebimento da denúncia ou da queixa. Já explico isso para vocês. Se ele se arrepende do que ele fez e devolve, restitui a coisa, o que vai acontecer? Ele vai ter uma diminuição de pena. Ele vai ter uma diminuição de pena. Esse recebimento da denúncia da queixa, gente, é do processo penal. A gente separa em matérias para vocês entenderem mais fácil, mas o direito ele é aplicado de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. Processo penal vai ser uma matéria que vocês vão estudar para aprender como que faz defesa em juízo. A defesa, o processo, ele é uma sequência de atos processuais, né? Por exemplo, tem um inquérito policial, fiz o boletim de ocorrência, tem um inquérito policial. Dentro do inquérito policial vão ser ouvidas as testemunhas, a vítima, o acusado. No final, o delegado pode indiciar, dizer qual que é o crime que ele entende que foi cometido, faz um relatório, manda para o fórum. Lá no fórum, vai cair na mesa do promotor. O promotor de justiça vai pegar o inquérito, vai entender que teve um crime, vai fazer uma denúncia num papel, chama-se petição de denúncia. Vai fazer uma denúncia e vai mandar para o juiz. O que vai acontecer? O juiz vai receber essa denúncia, vai verificar se essa denúncia procede ou não procede. Se ele achar que essa denúncia procede, ele manda chamar o réu no processo. Aí começou o processo penal. E aqui o artigo 16 está dizendo, até esse ato do juiz, ó, já passou o inquérito policial, já passou a denúncia, até o juiz receber essa denúncia e ver se essa denúncia tem condições de iniciar um processo, se até esse momento o réu se arrepende e devolve o produto do crime ou restitui o dano, ele vai ter essa diminuição. Aqui é só crime sem violência ou grave ameaça. Então vamos pensar naquela história do estelionato, por exemplo, bilhete de loteria.
pessoa está na fila da lotérica, aí chega uma outra pessoa e ele fala assim, ai, eu não quero pegar a fila. Quer comprar esse bilhete de loteria? Olha só, eu ganhei na quina, eu ganhei 5.000. Mas se você me der 1.000, você fica aqui, recebe o dinheiro, eu tô com pressa. Aí a pessoa vai lá toda feliz, né? Achando, puta, cara trouxa, não espera meia hora. Vai lá e dá R$ 1.000. Quando ele vai lá, chega na hora do caixa, o que ele descobre? Aquele bilhete é falso. Tem gente que cai nisso? Tem, gente. Tem gente que cai nisso. Aí faz boletim de ocorrência, e aí o promotor faz a denúncia contra esse estelionatário, e o estelionatário resolve devolver o dinheiro da vítima. Devolver o dinheiro da vítima, vai ser absolvido? Não. Ó. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3. Para ter esse benefício aqui, que é um benefício bom, o crime não pode ter violência ou grave ameaça e tem que reparar o dano. Então, a gente viu aqui no artigo 14, 15 e 16 o que é um crime consumado, o que é um crime tentado, o que é uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz e um arrependimento posterior. O arrependimento posterior, esse último, eu preciso de crime sem violência ou grave ameaça e eu preciso de restituição do dano até o juiz receber a denúncia. Essas 5 modalidades aqui. Vamos para a prova da OAB, para vocês verem como isso caiu lá na prova. E aí a gente começa a se ligar, né? Eu fico falando aqui, parece que fica meio abstrato, né? Deixa eu mostrar aqui a prova para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vão me dando feedback. Abre o microfone para tossir, para dar risada, para eu saber que eu não estou aqui sozinha. Não. Fico aqui deprimida. Fico pensando que eu estou em sessão espírita, né? Fulano. Sim, professora, eu estou entendendo. Tá ótimo. Fulano, você tá aí, né? Matando. Professora, Pode falar. eu não sei se tem um pouco a ver com o assunto, é que eu estava estudando no Postila e eu fiquei na dúvida. Tipo assim, se o cara atira na pessoa morta, né? Mas ele não sabia que ele estava morto. Então ele está praticando um crime impossível. Mas ele vai responder pela tentativa? Opa, esse vai ser o próximo assunto aqui. Quais são os elementos do tipo penal do crime de homicídio? Matar alguém. Matar é tirar a vida. Ele não tirou a vida de ninguém, porque a pessoa já estava morta. Então, nesse caso, é crime impossível, não dá para matar morto. Ele vai poder responder pela tentativa? Não, porque não existia vida ali. Então, não ia se consumar de qualquer jeito, ele não vai responder por nada. Entendeu? Crime impossível, a pessoa não responde por nada. Vai ser o próximo tema que nós vamos tratar. Você sempre pensa assim, será que ele conseguiria, de alguma forma, o resultado? Morte? Não, porque a pessoa estava morta. Então, ele não vai responder por isso. Ah, tá. Ó, Okay. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês qual foi o caminho que eu fiz aqui. Ó, eu entrei no Google, coloquei FGV OAB, Fundação Getúlio Vargas OAB. A Fundação Getúlio Vargas, pessoal, é a empresa que faz as provas da OAB, né? Que é o nosso primeiro degrauzinho na vida jurídica é a OAB. É um monstro, professor? Não, vocês vão ver que não. Se você estudar, você não teme a OAB. Olha lá, vamos lá, eu fiz FGV OAB, ela está aqui. Eu gosto sempre de colocar as provas da OAB para a gente ir vendo como a nossa matéria cai. Essa aqui é a última prova, ela está suspensa por causa da pandemia, né? Olha lá, vou mostrar para vocês. Depois entrem aqui, dê uma olhada. Não tenham medo da OAB, não. Quanto mais a gente conhece o nosso medo, menor ele fica, não é? Olha lá, OAB, comunicação de suspensão da prova. Dia 27 de fevereiro suspenderam essa prova. A galera está esperando a prova de primeira fase, são 2 fases, ó. Comunicou que suspendeu. Vou fechar aqui. Eu quero uma prova que já tenha acabado, que já tenha sido aplicada. Então, vamos voltar aqui.
essa aqui, o exame 31 da OAB. Vou clicar aqui. Essa prova foi realizada ano passado. Então, vou colocar aqui São Paulo. Estado de São Paulo. A prova é unificada. Olha lá. Quando saiu o resultado? Agora, dia 26 de janeiro, saiu o resultado dela. Vamos para a parte de penal. Ó, vocês vão aqui, gente, vocês têm acesso aos cadernos de prova, gabaritos. Como que é legal estudar? Pega aqui um caderno de prova, leiam as questões. Ai, não entendi nada. Vai lá no código, dá uma lida no código também. A gente estuda sempre com curiosidade, né, e obstinação. Pega lá, nunca ouvi falar. Puxa, nunca ouvi falar, mas ouvi falar agora. Vai lá no código e leia sobre isso. Na aula de hoje, a gente viu sobre arrependimento, desistência. A gente viu isso. Caiu no último exame da OAB. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar o caderno de prova aqui. De prova de direito penal. É a segunda fase, tá? Primeira fase é múltipla escolha, a segunda fase é escrita. Então, a gente pode escolher qual que é a área que a gente quer. Vou mostrar para vocês as áreas que tem, ó. Vocês podem decidir pelo direito tributário, né? O que é direito tributário? Como que o Estado arrecada dinheiro? Quais são os tributos, taxas, contribuições de melhoria, impostos? Direito tributário é muito legal. Direito penal, direito empresarial, nome empresarial, sociedades empresariais. Poxa, eu gosto de estudar isso. Você vai lá para o direito empresarial, faz parte do direito civil. Galera que gosta do direito do trabalho, ó. Eu não sei nada de direito do trabalho, gente, queria muito saber. Direito do trabalho, agora teve uma grande reforma, né? Tirou um monte de direito da gente, o povo aplaudindo, enfim. Direito constitucional, o direito constitucional que mais está aprovando na OAB. Direito civil, geralmente quem faz estágio na área civil vai lá para o direito civil. Direito administrativo. Direito administrativo é licitação, contratos administrativos. Quem gosta de pública, política, essas coisas, gosta de direito administrativo. Então, eu tenho essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 disciplinas. Geralmente, durante a faculdade, a gente vai ter mais afinidade com uma ou outra matéria. Eu sou orientadora também do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e sempre que eu falo para os aluninhos, na hora que eles vão escolher um tema para o TCC, eu pergunto, o que você gosta de estudar e o que você quer fazer na segunda fase da OAB? Aí o aluno, eu gosto de direito penal. Aí a gente já pega um tema voltado ao direito penal para quê? Para que enquanto ele faça o trabalho de conclusão de curso, ele já esteja estudando para a prova de penal aqui da segunda fase. A gente faz um estudo já mais dirigido. Então, até lá, né, vocês vão ver qual matéria que vocês gostam mais de estudar e vão fazer a prova. No direito penal, eu digo para vocês o seguinte, para fazer direito penal tem que gostar de estudar direito penal, porque não é das provas mais fáceis, de longe não é das mais fáceis. E vamos lá ver o que caiu na última prova da OAB que tem a ver com a aula de hoje. Abri a prova aqui, ó, essa segunda fase, a pessoa passou na primeira fase e está indo para a segunda. A prova vai aumentar um pouquinho aqui a letra, porque a professora é um pouco míope. Vamos lá para o enunciado da prova. Ó, é só essa primeira parte aqui que tem alguma coisa a ver com a gente. Vamos lá. Então, tá compartilhado, vamos ler aqui, ó. Rômulo, nascido dia 4 de abril de 91 em Maricá, ficou inconformado por encontrar, em 2 de janeiro de 2010, mensagens de sua esposa Paola, nascida em 6 de junho de 92, para Bruno, desejando um próspero ano novo. Ficou putinho, Rômulo,
porque a Bruna, a Paola mandou uma mensagem feliz ano novo para o Bruno. Em razão disso, por causa da mensagem, desferiu golpes de faca nas mãos de Paola, pretendendo em seguida utilizar a arma branca para golpear a vítima e causar sua morte. Então, qual era a intenção dele? Matar. Ocorre que Rômulo ficou sensível ao sofrimento da sua esposa após as facadas na mão, decidindo deixar o local dos fatos para se acalmar, apesar de ter consciência de que os fatos praticados seriam insuficientes para causar inicialmente a pretendida morte. Parei aqui. E aí, galera? A gente não estudou isso agora? O que vocês acham? Teve uma tentativa aqui de homicídio? O que aconteceu? O que vocês analisam? Um de cada vez, tá, gente? Não tumultuem. O crime tentado, né, professora? Crime tentado. Preto e dolo? Preto e dolo. O que mais? Vamos ler. Vamos lembrar aqui. O que é crime tentado, gente, que a gente estudou agora? A tentativa é: iniciei a execução do crime, eu paro por circunstâncias alheias à minha vontade. Aqui teve alguma circunstância alheia à vontade dele para ele parar? Ou ele parou porque ele quis? Parou porque quis. Parou porque quis, não foi? Então, Sim. não é tentado. Porque o crime tentado, a pessoa vai até o fim. É alguém que impede ela. Então, ela não consegue ir até o fim por causa de circunstância alheia. Aqui, o Rômulo, ele foi lá, ó, ele estava inconformado, ele queria matar. Deu uma facada na mão da menina. Cadê, ó? Arma branca é faca, tá, gente? Que eles quiseram florear aqui, ó. Só que ele ficou sensível ao sofrimento da esposa após a facada na mão e decidiu deixar o local para se acalmar. Ele desistiu de matar, pela própria vontade dele. Então, a princípio, teve aqui tentativa? Não, tentativa é se alguém tivesse aparecido lá e segurado o Rômulo para ele não matar. Aqui ele mesmo desistiu. Foi desistência voluntária? Foi uma desistência voluntária. E o que vai acontecer na desistência voluntária? Ele só responde pelos atos praticados, ele não responde por tentativa. Qual que foi aqui as consequências aqui? Ele não machucou a mão da menina? Pode ter sido uma lesão corporal. Ele vai responder por lesão corporal. Ele não pode responder por tentativa de homicídio. Vamos voltar lá para o código e vamos ler? Ó, deixa eu pegar aqui o artigo 14. Vamos lembrar da história do Rômulo. Tava putinho por causa da mensagem da menina e uma facada na mão dela. Ele queria matar inicialmente, mas aí ele deu a primeira facada e ficou com dó, ficou sensível. Ó, vamos ler aqui. Vocês vão estar com o código na mão nesse dia da OAB da segunda fase. Diz o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal. Definição legal de homicídio, matar alguém. Ele não matou, não chegou a matar. Foi tentado? Tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Também não, porque não foi circunstância alheia, foi circunstância interna, ele que não quis matar. Então também não é tentativa. Pré-ter-dolo, uma aluninha falou, professora, é pré-ter-dolo? Pré-ter-dolo é, comecei doloso e terminou culposo. Não, nesse caso era doloso e terminou doloso mesmo. Não teve uma consequência culposa pior, não. Simplesmente parou. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. Quando o agente voluntariamente, ou seja, por sua própria vontade, nasce dele, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. É isso.
Na desistência, gente, ele tem que parar. Pode ser porque a vítima está implorando e ele fica com dó, mas tem que partir dele parar. Então, não é tentativa, é uma desistência. Teve uma ação salvadora? Ele fez alguma coisa para diminuir o crime? Não, ele simplesmente saiu. Então, é desistência voluntária. E olha só o que a OAB faz aqui, né? Falou, ó, ele saiu para se acalmar. Tudo bem. Vamos continuar lendo aqui. Paola informou os fatos à mãe, que a levou no hospital. E em seguida, a delegacia, onde narrou o ocorrido à autoridade policial. Fez um boletim de ocorrência. O delegado instaurou o inquérito policial, realizando por vários anos diligências para confirmação da versão da vítima. Ouviu testemunhas, realizou laudo de exame de local, acostou o exame de corpo de delito, que constatou que, existência de lesão corporal grave, dentre outras. Por fim, ouviu o indiciado, que é o Rômulo, que confirmou sua pretensão inicial e todos os fatos descritos pela vítima. Continuando. Concluindo o procedimento, após o relatório final, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Rômulo no dia 22 de maio de 2020, perante o Tribunal do Júri da comarca de Maricá, do Rio de Janeiro, imputando a prática do crime previsto, artigo 121, parágrafo 2º, que é homicídio com a qualificadora do feminicídio, homicídio qualificado com a qualificadora do feminicídio, porque foi contra a mulher dele, com redação dada pela lei tal, cumulado com o artigo 14, inciso 2º. Artigo 14, inciso 2º, a gente acabou de ver, é tentativa. O Ministério Público denunciou o Rômulo por tentativa de feminicídio, que é um homicídio praticado contra a mulher nas circunstâncias de violência doméstica ou familiar. Ele ficou com ciúminho da mensagem. E a gente tinha que rebater isso na prova da OAB, que não é uma tentativa, é uma desistência. Vejam a nossa defesa aqui. Aprendemos na aula de hoje. Quem fez a prova? Vamos ver quando que essa prova foi aplicada. Acho que foi aplicada em dezembro, gente, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que tem a data em algum lugarzinho aqui. Mas foi ano passado, dezembro do ano passado. Quem sabia a diferença de desistência para homicídio, para desistência para tentativa, passou nessa prova aqui. Vixe, travou. Eu queria só ver aqui a data da prova, eu vejo em outro lugar aqui depois para vocês. Vamos continuar. Vejam, Aí, o que aconteceu? O promotor de justiça ofereceu a denúncia contra ele por homicídio tentado. A gente quer rebater isso. Opa, não tem nada de homicídio tentado, não. Isso aqui foi uma desistência. A inicial acusatória foi recebida dia 24 de janeiro, sendo o denunciado citado pessoalmente, juntada à folha de antecedentes criminais, que constava apenas uma outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática de furto. Após o regular prosseguimento, até aquele momento foi designada audiência, enfim. Aqui vai ter mais outras implicações processuais que a gente vai ter que arguir aqui nulidades e prescrição. Mas como a gente não estudou, eu nem vou entrar ainda nesse mérito com vocês. Considerando apenas as informações expostas, na condição de advogado de Rômulo, apresente a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargo de declaração, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual cabíveis. A peça deverá ser datada do último dia para sua interposição, considerando segunda-feira é dia útil. A tese principal dessa peça, gente, é a desistência, que a gente viu na aula de hoje. Vamos lá para o gabarito?
Deixa eu pegar aqui o gabarito dela. Olha só que legal. Então, sempre que a gente estudar uma matéria, pense que essa matéria pode cair na OAB. Olha quando foi aplicada a prova, 6 de dezembro de 2020. Foi agora, né? Aqui é o gabarito da prova. Vamos ler lá o gabarito, que ele vai falar da desistência. Professora, que legal, olha lá. Eu vou ler para vocês aqui, vai ter coisa que vocês, obviamente, estão começando agora no direito, né? Ó, o examinando deve apresentar na qualidade de advogado de Rômulo um recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Vamos ver onde ele fala da desistência. Vamos ler. Inicialmente, o examinando deve apresentar a petição de interposição, que deve ser direcionada ao juiz da comarca de Maricá, Rio de Janeiro, em que foram praticar os autos, sendo certo que o crime imputado era de natureza dolosa contra a vida. Logo, o órgão competente por julgamento, de acordo com a infração imputada na denúncia. Na petição deve ser formulado pedido de retratação por parte do juiz, isso aqui é um rese, tá, gente? No recurso, o que acontece? Eu não concordo com alguma coisa no processo, eu vou para o tribunal. Só que eu preciso avisar o juiz aqui que eu estou subindo para o tribunal. E eu peço para que esse juiz se retrate. Se ele se retratar, ótimo. Se não, manda para o tribunal. Isso aqui é do recurso em sentido estrito, essa retratação. Ai, meu Deus, subiu. Mas isso vocês vão aprender lá no 5º, 6º semestre. Olha lá. Então, aqui. Em seguida, ó, aí ele vai falar, ó, imputando o pedido de retratação por parte do juiz. Em seguida, caso mantida a decisão, os autos devem ser encaminhados para o Tribunal de Justiça, com as razões do recurso. Após a petição de interposição, deve o examinando apresentar recurso, dessa vez direcionado ao tribunal. Já no início, na sua manifestação da defesa, deve requerer o reconhecimento de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Isso vai ser uma matéria que a gente vai estudar em Penal 2, que o Estado ele tem um tempo para punir alguém. E nessa prova da OAB demorou mais de 10 anos essa punição. Então, a gente vai dizer que o crime está prescrito. Isso porque o fato ocorreu em 2010, o réu tinha 18 anos, ele era menor de 21, a denúncia foi recebida em 2020, funcionando como interrupção do prazo. Tá, isso aqui é matéria de prescrição que vocês não viram aí. Aqui. Deixa eu achar a história da desistência aqui, ó. No mérito, só aqui embaixo, o principal argumento a ser apresentado em favor de Rômulo é a ocorrência da desistência voluntária, que levaria à desclassificação em relação à infração imputada. Ou seja, não é tentativa de homicídio, é lesão corporal de natureza grave, né? De acordo com o que consta, efetivamente a intenção de Rômulo era de causar a morte da esposa Paula. Todavia, após desferir os golpes na mão da esposa, sensibilizado com o sofrimento dela, desistiu de prosseguir na empreitada delitiva e deixou o local dos fatos, estando ciente de que os atos praticados seriam insuficientes para a consumação do delito inicialmente pretendido. Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que não ocorreu na hipótese. Aplica o artigo 15 do Código Penal no sentido de que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na empreitada criminosa responde apenas pelos atos já praticados. No caso, foi praticado o crime de lesão corporal grave, de acordo com o exame de corpo de delito, de modo que apenas essa infração pode ser imputada ao agente. Olha só, galera, a tese principal da última prova da OAB foi o que a gente viu na aula de hoje, que é a desistência voluntária
o arrependimento eficaz e a tentativa. E aí, galera? Gostaram? Tem alguém aí, meu Deus? Oi, tô aqui. Ixi, será que a transmissão tá ruim? Olha lá. Viram, gente, como é importante essa matéria? Alguém levantou a mão, não? Professora, eu tenho muita dificuldade em relação ao português, sabe? Porque eles falam uns palavreados tão difíceis que daí eu tenho que ficar olhando no Google o que é essa palavra, o que é essa palavra, o que quer dizer essa palavra. Normal. Eu tenho muita dificuldade. Normal. Então, olha, gente, vocês vão. E é bom assim, primeira coisa é reconhecer, né? Porque o linguajar de direito é o linguajar técnico. A gente chama de juridiquês. Então, tem que dar um passo atrás, tem que procurar as palavras. E importante, vejam que essa prova é toda escrita. Então, dificuldade com ortografia, gramática, tem que voltar a estudar português. Não tem jeito, não tem jeito. Eu digo para vocês que a gente precisa muito do português, porque o nosso poder dentro do direito está na caneta. Então, a gente tem que saber escrever, tem que saber interpretar. Então, tem vários cursos que a gente pode fazer online de português, pode pegar uma gramática, estudar, mas tem que treinar bastante a interpretação de texto. Não é só você que tem problema com isso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas o juridiquês, aos poucos, ele vai fazendo parte da nossa vida. Tem uma matéria que eu leciono que chama Teoria da Argumentação. E aí eu tenho uma aula que eu explico um monte de juridiquês para vocês. E aos poucos que a gente vai ouvindo isso, a gente vai conseguindo aprender. Então, para a gente é complicado, porque a gente está entrando num mundo novo, né? O mundo do direito é um mundo totalmente novo. Então, vai com calma que as coisas vão aos poucos acontecendo. Obrigada, professora. É um incentivo. É claro, é difícil. E é legal que vocês falem, porque eu tinha essa dificuldade na época que eu estudava e tinha medo. E eu olhava para os lados assim, os alunos pareciam que todo mundo sabia e só eu que não sabia. Eu tenho essa impressão também, professora. Eu fiz um comentário com uma amiga que eu falei assim para ela, olha, se eu tivesse nascido em uma família com outra elevação, que fosse estudada, todas, tinha um português diferente. Porque como eu sou de uma família pobre, eu não tenho uma pessoa que me fale mais ricamente, entendeu? Aí acaba a gente não sabendo mesmo. E eu não, eu sou de uma família estudada. O que mais estudou foi meu tio, fez 4 meses a 5ª série. E é difícil, né, professora? Nossa, nós vai, nós volta. Mas o que acontece, né? Alguém tem que começar, alguém tem que sair desse ciclo aí. E que seja a gente. Alguém tem que começar. Professora, aí fica mais difícil ainda por causa da idade. 65 anos. Não. 65 anos tentando aprender. Vai estar tentando aprender. Eu tenho aluno de 17 que não quer aprender. A vontade é o que move a gente. Não interessa a idade, não interessa de onde a gente veio. Quando eu fiz a faculdade, gente, eu não conhecia nenhum advogado, nada. Eu trabalhei, eu não consegui fazer estágio. Eu trabalhei para pagar a faculdade durante todo o curso. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Eu não tinha noção nenhuma de nada, mas eu tinha vontade. Eu queria sair de onde eu estava, eu queria melhorar. Então, galera, pensem que se alguém chegou, é porque passou o caminho das pedras, né? Se fosse fácil, todo mundo ia ser juiz, todo mundo ia ser promotor, todo mundo ia ser advogado, mas não é. Precisa passar pelo calvário. Aí minha irmã falou assim, por que você não vai viajar? Por que você não vai conhecer outros países, em vez de ficar quebrando a cabeça?